Qual será o futuro próximo do mercado imobiliário aqui no país? Para responder a essa pergunta e muitas outras, está ao meu lado o economista e presidente da RICAM, consultoria empresarial, Ricardo Amorim. Tudo bem, Ricardo? Um prazer tê-lo você aqui no Imóvel Class. Prazer é meu. Bom, Ricardo, eu queria já que você fizesse uma análise deste ano que passou. Estamos chegando ao final de 2011. Como você avalia o mercado imobiliário no Brasil nesses últimos 12 meses? Olha, a gente teve uma alta, até eu diria, relativamente significativa de preços, continuando com um movimento que já vem de alguns anos e que é parte do movimento de transição do mercado imobiliário brasileiro. O Brasil, em função de algumas décadas de instabilidade econômica muito grande e pouca disponibilidade de crédito, teve um subdesenvolvimento do seu mercado imobiliário. O que aconteceu nos últimos anos, eu diria principalmente de 2005, 2006 para cá, é que o Brasil vem correndo atrás do atraso, ele vem diminuindo esse atraso histórico. E esse último ano foi mais um ano desse processo e que deve continuar pelo menos por mais alguns anos, eventualmente até um período mais longo. Por isso que os preços subiram tanto. Foi, na verdade, uma atualização dos preços do mercado imobiliário brasileiro em comparação ao resto do mundo, Ricardo? Em grande parte, sim. Na realidade, a gente tem dois processos. O mais importante deles é que a gente aumentou a quantidade de pessoas que hoje podem comprar um imóvel. Isso por dois aspectos. Um primeiro, expansão de renda. A renda no Brasil nos últimos anos vem crescendo e muito, o emprego também, mas mais importante, fundamental. Para a venda de imóvel, nada é mais importante do que disponibilidade de crédito. Pouca gente tem os recursos necessários para fazer uma compra à vista de um imóvel. A imensa maioria precisaria ou preferiria financiá-lo. O que acontece é que no Brasil praticamente não havia crédito imobiliário. No fundo, no Brasil havia pouco crédito em geral, mas no mercado imobiliário os impactos eram mais significativos. O que aconteceu de 2004 para cá é que o total de crédito imobiliário no Brasil quase quintuplicou. Ele era um pouco mais de 1% do PIB e hoje é quase 5% do PIB em crédito bancário ao setor imobiliário. Eu quero aproveitar e fazer um questionamento que você já se deparou várias vezes, mas que é uma dúvida que as pessoas têm quando estão lidando com esse setor no momento. A tal bolha imobiliária. Temos esse risco aqui no Brasil a médio ou longo prazo, Ricardo? Olha, a médio e longo prazo nós temos. A questão é se nós temos uma bolha em vias de estourar agora e a resposta é não. Por que eu sou tão taxativo nessa resposta? Porque, primeiro, por que a médio e longo prazo o risco existe? Porque o que gera a bolha são duas características. A primeira característica é uma grande oportunidade, todos querem entrar, todos querem aproveitar. Nosso mercado imobiliário hoje tem essa característica. Só que tem que ter uma segunda característica, que é o ar da bolha. O ar da bolha, que é a alavancagem, é quando as pessoas compram alguma coisa com um dinheiro que elas não têm, com um dinheiro emprestado. E se de uma hora para outra esse dinheiro emprestado deixa de estar disponível, é como se puxassem o seu tapete. E é isso que causa o estouro da bolha. Isso, basicamente, é o crédito. E no caso brasileiro, apesar de todo o crescimento dos últimos anos, ele ainda é minúsculo. Eu comentei que o crédito imobiliário no Brasil é um pouco menos de 5% do PIB brasileiro. Para pôr em perspectiva, quando a bolha imobiliária americana estourou, ela era de 80% do PIB. Na Suíça, de 130% do PIB. Em Portugal, na Espanha, de 60%. No Reino Unido, de quase 100%. Na Dinamarca, mais do que 100%. O que eu quero dizer é o seguinte, falta muito para chegar ao ponto que nós tenhamos uma bolha imobiliária com as condições necessárias para que ela estivesse prestes a estourar. Isso não quer dizer que isso não possa acontecer daqui a vários anos ou talvez daqui a algumas décadas, mas o ponto é, nesse exato momento, isso não está prestes a acontecer. Cansado de procurar? A gente tem a solução perfeita para você encontrar o seu imóvel. O Clique. O portal Imóvel Class coloca diversas ofertas ao seu alcance de uma forma prática e rápida. Imovelclass.com.br. Milhares de imóveis em um só lugar. Protear é item indispensável para conservar e manter higienizado o seu ar-condicionado. Faça como os moradores do edifício Bosque Palermo. Valorize o seu patrimônio e garanta a saúde para a sua família. Protear tem garantia de 5 anos. Ligue 3598-1488. Informação precisa, opinião inteligente, o debate dos temas que interessam. Jornal Gente, com Osíris Marins, Afonso Ritter e Fernando Albrecht. De segunda a sexta, 7:30 da manhã, na Rádio Bandeirantes AM 640. Ele se tornou uma referência em economia. Ricardo Amorim atua em rádio, TV e tem colunas em jornais e revistas de circulação nacional. E esteve em Porto Alegre. O repórter Felipe Peixoto bateu um papo com ele sobre o atual cenário do mercado imobiliário e as perspectivas para o ano que vem.
imagina para 2012 no mercado imobiliário? Vai continuar a expansão? Enfrentaremos algumas dificuldades? O que você está aí prevendo? Olha, eu acho que a gente precisa colocar em perspectiva os dois principais fatores que determinam o desempenho do mercado imobiliário. O primeiro é a própria atividade econômica. A atividade econômica tem dois impactos. O primeiro do ponto de vista de construção e disponibilidade de financiamento para as próprias construtoras. Nesse sentido, eu desconfio que os próximos 6 meses vão ser complicados. A crise na Europa deve piorar. E o que provavelmente vai ser a consequência no Brasil é um processo parecido com o que aconteceu no último trimestre de 2008 e início de 2009. O que acontece aí? A gente tem uma restrição de crédito, porque os bancos nos Estados Unidos e na Europa vão perder muito dinheiro e vão cortar a oferta de crédito no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Isso significa que as empresas, tendo menos capital, elas vão construir menos, boa parte. O Brasil vai crescer menos, o PIB brasileiro deve crescer muito menos no ano que vem. Eu calculo um crescimento do PIB de cerca de 1% apenas, parecido com o que aconteceu em 2009. Só que o grande ponto é, com isso, nada disso significa um impacto negativo no nosso preço de imóvel no Brasil. Por quê? O que aconteceu em 2009? Mesmo com esses mesmos fatores, em 2009 o Brasil não cresceu nada. Tem dois pontos importantes. Primeiro, a linha de crédito imobiliário para os compradores finais no Brasil hoje depende de recursos da caderneta de poupança que não vão ser negativamente impactados. Essa linha vai continuar disponível, o que significa que as pessoas vão continuar tendo dinheiro para comprar. Segundo, em 2009 a gente teve até um impacto adicional. Teve gente que preferiu diversificar naquele momento, diminuir as aplicações no banco, diversificar e colocar parte desses investimentos no mercado imobiliário. Isso acabou fazendo com que a alta de preços em algumas parcelas do mercado, em particular imóveis voltados para a renda bem mais alta, subissem até mais. Então, o meu ponto todo é, não me parece razoável esperar que, se a gente for olhar para os próximos 5 anos, a alta do preço dos imóveis vai ser tão grande quanto aquela foi nos últimos anos. Por quê? Quando o crédito imobiliário sai de 1% para 5%, o número de potenciais compradores multiplica por 5. Para que isso acontecesse de novo, o nosso crédito imobiliário tinha que ir de 5% para 25% do PIB. Coisa que provavelmente não vai acontecer, ou até pode acontecer, mas vai demorar mais. O que para mim significa o seguinte, se o ritmo de crescimento da procura vai ser mais lento, o ritmo de alta de preços também vai ser mais lento. Mas o meu ponto é, eu estou falando numa redução de ritmo de alta, e não principalmente numa queda abrupta, que é os proponentes do que haveria uma bolha no Brasil acreditam que possa acontecer de uma hora para outra. Ricardo, só para encerrar, qual é o teu conselho para o ano que vem, para quem tem um dinheiro disponível, aplicar em imóveis, fundos, ações, o que você acha que seria o mais coerente e mais prudente, Ricardo? Olha, eu acho que nesse momento, primeiro, em qualquer momento, diversificação é prudente. Não coloque todos os ovos numa mesma cesta, porque você pode ser pego de calças curtas, você pode ter um problema. Segundo, especificamente no início do ano que vem, o que eu acredito é, e no final desse ano também, quer dizer, daqui, hoje, olhando para os próximos 9 meses, eu acho que é uma hora de ser defensivo. E o que isso significa? Uma parte maior do que ao longo prazo de investimentos em renda fixa, porque eles são menos suscetíveis a quedas grandes de preço. E segundo, imóvel, apesar de não ter o mesmo potencial de alta de ações na hora de um mercado de alta muito forte, ele é muito mais seguro, ele varia muito menos. As ações estão sim sujeitas nos próximos meses a quedas significativas. Os imóveis, como eu vinha colocando, eu não acredito. Da mesma forma, eu acredito que uma vez que o movimento de alta, a passada essa baixa muito forte acontecer, as melhores alternativas de investimento provavelmente vão ser ações, que vão ficar muito baratas e, por consequência, elas têm uma reação, uma elevação de preço mais alta, mais rápida. Por hoje, agora a hora é hora de ser cauteloso, de ser cuidadoso, e nesse sentido, renda fixa e imóveis são melhores investimentos do que ações. Tá certo. Muito obrigado, Ricardo Amorim, pela entrevista. A gente volta com o Imóvel Class TV.